Ele era sensato o suficiente. Eu já havia visto filmes noir demais. Sabia que quando qualquer garota com um estranho sorriso e ares de Ava Gardner se chega a alguém como ele para pedir fogo, nunca é boa ideia parar. Nunca é bom corresponder, nem mesmo com uma mínima atenção, pois alguém vai se queimar. O ex-promotor Aloysio se sente pela primeira vez na vida pequeno e intimidado. O detetive particular Samuel se encharca de álcool e não se esforça em nada para ser um bom pai. O advogado Ícaro só quer ser deixado em paz com seus livros. Os três apenas desejam fechar suas feridas. E são muitas. Porém, Marissa Crespo, essa criaturinha vinda de um passado não muito distante, tão sensual quanto hedionda e simplesmente imparável, não quer deixar. A toga, que ao fim não serviu para nada, o revólver sim, a revanche da revanche, para o exorcismo daquele batom. Cuidado com o beijo, o beijo, o beijo. Mais uma vez, cuidado. Oi, eu sou a Carol. E o livro de hoje é Um Beijo de Morte que Eu Ainda Vou Te Dar. Bem-vindos de volta, caros leitores! Eu gostaria de pedir para vocês curtirem, comentarem e compartilharem com seus amigos. Caso você não se sinta confortável em compartilhar com alguém, isso acontece, assista 1, 2, 3 vídeos, reaja a eles, comente, curta, não esqueça de curtir, isso é essencial pra gente no momento, para garantir que o projeto vá pra frente, que cada vez mais pessoas acessem o Chá da Tarde, garantindo visualização para mim e para vocês. Quer participar do Chá da Tarde? Me envie o link do Wattpad, o arquivo do livro no e-mail com o assunto Chá da Tarde. Não sabe se pode participar do projeto? Aqui embaixo vai ter um link do vídeo das regras para participar, tá bom? É isso, pega sua xícara e vamos começar. Aloysio é um promotor aposentado que terminou sua carreira sendo taxado de persona não grata porque ele denunciou um esquema de corrupção na cidadezinha onde ele mora. O livro começa com ele se encontrando com Marissa, uma mulher que ele ajudou a colocar na cadeia. Marissa aparece para avisar que ela pretende transformar a vida dele e das outras duas pessoas que na cabeça dela ajudaram ela a ser detida, um inferno e de quem mais colocar no caminho dela. Então Aloysio decide comunicar os outros dois, pois eles têm uma relação familiar. E depois dessas pessoas também serem interceptadas por essa mulher maluca, eles decidem se unir para se proteger dela. Eu já recebi um livro desse escritor na última rodada. E eu tinha gostado demais do jeito dele escrever, das nuances dos personagens. E não podia ser diferente nesse novo texto. Mas não é meu livro favorito. Eu gosto mais do Beijo Felino do que desse. Não porque o livro seja ruim, mas a trama do Beijo Felino encaixou melhor com o meu gosto de leitura. Mas em termos de estruturação de mistério, que é o que se espera quando estamos falando de um romance noir, está praticamente perfeita. A história te segura até o final. É muito difícil gostar dos personagens? É, mas as pequenas pistas que a história vai te dando, você consegue ficar com elas na cabeça por tempo bastante até o momento em que você vai precisar acessar aquela informação. Isso pra mim é essencial, principalmente quando nós não estamos falando de escritores profissionais. Fora que a história e os personagens da história
conversam diretamente com a linguagem utilizada na história. Infelizmente, você não passa credibilidade pro leitor quando você tem um personagem dito culto, quando a forma de escrever não conversa com os personagens, com o estilo da narrativa. Não é esse o caso. O texto traz uma linguagem mais formal, porém não inacessível. Então, ao mesmo tempo que você não precisa ser um estudioso das letras, todo o contexto do livro auxilia para você entender que aqueles personagens são rebuscados. Isso acontece também no Beijo Felino, que a linguagem utilizada conversa com a situação que aqueles personagens estão vivendo. Fora que tá bem escrito, é claro, precisa de uma revisão? Precisa, mas todos os livros precisam de revisão. Quem já ouviu outros episódios sabe que, infelizmente, nós vamos lendo o nosso texto e até a gente terminar o nosso texto, nós ficamos viciados nas passagens. Então a gente não reconhece mais alguns pequenos erros, por exemplo, de pontuação. Agora eu quero falar sobre a dualidade das personalidades dos personagens. Eu comentei com o autor que os personagens, eles me lembram bastante os personagens de Morro dos Sonhos Uivantes. Não porque a história seja semelhante, mas sim porque você não tem pessoas muito gostáveis dentro desses livros. Por mais que você entenda que o caráter dessas pessoas acaba sendo fruto do meio das situações que eles passam, que são situações extremamente pesadas, você acaba ficando incomodado com as atitudes deles, com as formas de pensar, com o jeito sujo de um personagem não idealizado. Isso tudo contribui para a carga dramática do livro, principalmente porque em determinado ponto você fica confuso se... será que a Marissa tá errada? Será que eles realmente não se uniram para prejudicar a Marissa? E é por isso que ela tá se vingando de forma extremamente desmedida? E aí você começa a ficar na dúvida, será? Mas é claro, isso é uma percepção de quem costuma ler personagens não confiáveis. Agora vamos falar sobre os personagens dessa história. Eu já comentei que, por mais que eu tenha os meus personagens favoritos, eu preciso pontuar os principais pelo menos. Então, nós vamos ter o Seu Aloísio, que é um homem extremamente respeitado, mas fora da cidade dele. Que é uma pessoa claramente boa, que aconteceram coisas ruins. Que é uma pessoa de moral e índole irretocável. E é bem aquele perfil de avô. Até porque ele é um avô, claramente, dos avós bonzinhos. A gente tá falando daquele senhor de idade que tem uma mentalidade religiosa forte que rege a vida dele e que segue, e é conhecido e respeitado profundamente por ele ser honesto. E aí nós temos o Ícaro, que é um dos meus personagens favoritos, que é um erudito, um defensor público, aparentemente muito competente, porque ele conseguiu diminuir muito a pena da Marissa. Só que aconteceu uma coisa muito triste na vida do Ícaro, que foi baleado e acabou perdendo os movimentos do corpo. Então nós temos o contraponto do Ícaro personagem pro Ícaro mitológico, que construiu asas de cera, tentou chegar ao sol e as asas derreteram e ele caiu. É bonito, eu gosto muito desse personagem, eu só não vou falar por quê, mas eu gosto. Que o Ícaro, ele pega a dor dele e ele guarda ela pra si. Então ele se torna uma pessoa reclusa. E aí ele se torna essa pessoa reclusa, que a única companhia dele pra ajudar de fato ele é o filho da vizinha, que se preocupa muito com ele. Gosto muito dele. E aí nós temos o Samuel, que pra mim é o personagem que eu menos gosto. Não porque ele não esteja bem escrito, muito pelo contrário, ele tá perfeitamente escrito. Mas eu não gosto desse perfil de pessoa. É um cara que perdeu a esposa, passou a encher a cara, largou o trabalho e perdeu a filha porque o Aloísio não podia deixar uma menina PCD com um pai que passava a noite bêbado na rua. Mas ao mesmo tempo ele sabe que ele tá errado, ele não sente vontade nenhuma de mudar, ele dá bafão, ele dá escândalo na porta da casa do Aloísio. É muito triste, porque você sabe que ele tá mal, na verdade, porque a esposa dele morreu. Agora eu posso falar do personagem que não é principal, mas que é a minha favorita, que é a Dona Bernarda. Ó, gente, eu tentei não falar com sotaque até agora, mas
Bernarda, ele tem todos os R's possíveis pra eu dar uma escorregada. E eu sou interiorana, eu vou fazer o quê? Bom, Dona Bernarda. Dona Bernarda é o tipo de mulher que eu gosto. Que é pessoa forte, independente, mas que tem uma boa relação com a família, porque ela ser forte, independente, não incomoda o marido, o que é meio estranho normalmente nas histórias, de forma geral. Normalmente, mulheres fortes incomodam os maridos. Dona Bernarda é uma investigadora, aposentada, se não me engano, e principalmente, tudo que o seu Aloísio tem de calmo, tranquilo, ela quer resolver o problema. Como? Foda-se, isso é um problema, isso tem que deixar de existir e você é um Zé Bunda porque não ligou na polícia até agora. Não que a polícia na cidade deles vá resolver alguma coisa. Bom, esse é o nosso primeiro livro da nossa rodada. Em algum momento, acredito lá pelo dia 16, vocês vão me ouvir falar a mesma coisa, porque eu não vou reeditar o episódio que eu já gravei, porque eu precisei trocar os episódios de ordem. Curta, comente, assista mais vídeos, compartilhe com os seus amigos escritores, caso você os tenha. Apoiem esse projeto. Eu quero muito continuar produzindo ele pra vocês. Mas é aquela história, uma andorinha voando sozinha não faz verão. Deixem sua xícara em cima da pia. Agora sim e tchau.